E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Irmão João, irmã Laide, vocês estão ouvindo aí ao fundo os latidos do Scott. Aquele cachorrinho que vocês me deram com 1 mês de vida, né? Hoje é um grande pastor alemão. E eu vou deixar isto registrado como uma bênção de Deus. Ele está latindo porque está guardando o meu terreno. Todos são bênçãos de Deus, nós somos rodeados de bênçãos. Mas vamos voltar aqui à nossa meditação. Nós estamos vendo a história de Naamã. Naamã, então, ele era leproso e os assírios haviam levado prisioneiro uma moça lá de Israel que se tornou serva da esposa do general Naamã. E essa menina disse para a sua senhora, ela disse, se Naamã, meu senhor, chegasse diante do profeta que há em Israel, ele seria curado de sua lepra. Então o rei pegou prata, ouro, roupas para dar de presente para o rei de Israel e mandou Naamã ir até lá. Então Naamã foi enviado ao profeta, mas o profeta Eliseu nem sequer saiu para receber o grande general Naamã, o que deve ter sido uma decepção para o seu ego. Bom, então Naamã, Eliseu só mandou o recado, olha, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele será curado. Mas Naamã, já decepcionado, porque Eliseu nem sequer foi receber o general, acostumado com respeito e bajulação, saiu dali reclamando, ora, porventura, não são os rios Abana e Farpá melhores do que as águas de Israel? E decidiu não obedecer à palavra do profeta. E foi embora leproso. Mas os seus servos ali o cercaram e disseram, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma grande coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais isso. Ele falou para o senhor simplesmente mergulhar 7 vezes no Jordão. O que te custa isso? Nós estamos aqui, perto do rio. O que te custa mergulhar 7 vezes? O que custa obedecer o que o profeta falou? Sendo assim, Naamã resolveu atentar para as palavras de seus servos e mergulhou 7 vezes e saiu, e a sua pele era como de criança. Ficou limpo da lepra. Isto porque ele decidiu obedecer àquela voz. A voz que você para ouvir define os resultados que você obtém na vida. Então, eu repito muito isto, talvez eu seja repetitivo neste fato, devido à grande importância. O diabo está sempre usando pessoas para nos dizer coisas. E Deus também usa pessoas para te dizer coisas.
Às vezes, a pessoa vai pedir conselhos para A, B, C, D, quando ela tem um pastor. Deus não está obrigado para usar seu irmão, seu vizinho, seu colega. Deus não está obrigado a usar essas pessoas para te aconselhar. O canal de Deus não é primo, tio, cunhado, sobrinho, amigo, colega. O canal de Deus é o pastor. Tudo bem. Você tem seu pai, sua mãe, nas coisas naturais, que te aconselham nas coisas naturais, mas existem coisas que nem seu pai, nem sua mãe são autoridades para te aconselhar. E para isso Deus te deu um pastor. E lembre-se disto. A voz que você para ouvir define os resultados que você obtém. Entender isto é de fundamental importância. Então, hoje, se chegássemos nos presídios superlotados do Brasil e perguntássemos: por que você está aqui? Então, aqueles rapazes ali diriam: que meu colega me chamou para a gente ir fazer tal e tal coisa. E eu ouvi a voz do meu colega e me dei mal, e hoje eu estou aqui. Mas se você for nas faculdades de engenharia, ou se você for nas grandes empresas, ou nas boas clínicas, ou nos hospitais, e você for ali conversar com grandes médicos, engenheiros, arquitetos, pessoas bem-sucedidas, e você perguntar: como foi que você chegou aqui? Eles vão dizer: olha, toda a base da minha formação foi um pai, uma mãe que Deus me deu. Meu pai, minha mãe me deu bons conselhos, eu obedeci e eu cheguei aqui. Então, o que define o seu destino é a voz que você para ouvir sempre. Então, a diferença está na escolha que você faz. Agora, é difícil para um tolo tomar decisões sábias, assim como é difícil para um sábio tomar decisões tolas. Porque um tolo, ele nunca vai pedir conselhos a um sábio. Porque o sábio vai lhe dar conselhos que ele não quer seguir. Assim como também um sábio não vai pedir conselhos a um tolo, porque o tolo vai trazer conselhos que o sábio, no seu entendimento, jamais seguiria. Então, mas se Deus te deu sabedoria e entendimento suficiente para buscar o ensinamento, o aconselhamento, direção na fonte certa, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Ainda que aqui você não seja um grande doutor em nada, talvez você não seja financeiramente, profissionalmente grande em nada, mas ainda assim você pode ser um grande homem, uma grande mulher, e você pode ter uma grandeza tal, uma grandeza que vai cruzar todo o tempo e penetrará na eternidade, aonde doutores terrenos sucumbirão na morte, juízo e condenação. Você mesmo podendo até mesmo ser um analfabeto, mas com entendimento para discernir o bem do mal, o certo do errado, ouvirá os conselhos de Deus e penetrará na eternidade e se assentará no trono do Filho, assim como o Filho se assentou no trono do Pai. Esta é a promessa de Jesus em Apocalipse 3:21. Mas
Quem é que vai se assentar no trono? Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem é que vai se assentar no trono com Jesus? Aquele que ouve os bons conselhos de Deus, aquele que para aprender aquilo que é bom, que é útil. Não é isso? Isaías 48, verso 17. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina aquilo que é útil. Malaquias 3,17 diz: e naquele dia serão para mim particular tesouro. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em outras palavras, aquele que ouve os conselhos de Deus e o que não ouve. Então, meu irmão, um dia destes vai haver o juízo final. Uma pessoa estará lá sendo julgada e receberá a sua sentença. Será condenada. Outra pessoa estará sentada no trono, junto com Cristo, julgando o mundo. Porque ele nem mesmo será julgado. Porque Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não passará pelo juízo, não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Então, as pessoas que vão se assentar lá no trono com ele são aqueles que ouviram a sua voz, os seus conselhos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, diz o Senhor. Oh, meu irmão, nós, tanto você como eu também, deveríamos gravar isto no nosso entendimento. A voz que nós paramos para ouvir é a voz que define os resultados que vamos obter. Olha, a voz que Naamã parou para ouvir definiu o resultado que ele obteve. Ele, Naamã, ouviu servos sábios que disseram: meu Senhor, que te custa mergulhar no rio Jordão 7 vezes? O que te custa? Se o profeta tivesse te pedido para fazer coisa difícil, mas uma coisa tão fácil. Agora, é o que Deus diz. O que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Senão que o temas, que o sirva, que obedeça aos seus mandamentos que Ele hoje te ordena para o teu bem. Agora, é claro, como humano, eu tenho desejos e inclinações. Você também, como humano, como humana, tem desejos e inclinações. Deus nos fez menores do que os anjos para que estivéssemos sujeitos às tentações, sujeitos à concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas Deus nos deu um modelo, que foi Jesus. Para cada ataque do diabo, Ele nos mostrou como vencer. É com o que está escrito. Então, nós temos conselhos demais. E Deus disse: se ouvires a minha voz e guardares os meus conselhos, esta é a pessoa que será bem-sucedida. Então, tenha cuidado com quem você para ouvir. Porque a pessoa de quem você ouve os conselhos, essa pessoa, ela define o seu destino.
Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.